Graças e paz, amados, boa tarde a todos, bom final de tarde. Estava orando agora há pouco e o Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos. Se encontra em Ezequiel, capítulo 37, e o texto diz assim: A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Santo Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: Ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: Ó soberano, só tu o sabes. E ele me disse: Profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O texto não fala como foi que essas pessoas morreram.
O texto não dá detalhes como que esse monte de ossos, na verdade, eram muitas pessoas, chegaram nessa condição. Certamente eram pessoas como nós, que tinham família, tinham compromissos, tinham afazeres, tinham suas rotinas, tinham seus sonhos, tinham seus planos, pessoas que tinham talvez uma boa condição financeira, outros talvez bem menos, pessoas que talvez tinham uma boa situação social, outros nem tanto, pessoas que tinham idades diferentes, né? Faixa etária diferente umas das outras. O texto não nos dá esses detalhes, porque quando já está nessa situação aqui de morte, isso pouco importa. Isso aí é irrelevante. O que eles tinham em vida ou deixavam de ter. O que eles pretendiam fazer, qual era a intenção do coração deles, se eles estavam vivendo tudo aquilo que eles sonharam, nesse momento aqui não importa mais. Não importa porque eles já estão no mesmo nível, estão mortos. E aparentemente não tem nenhuma esperança mais para eles, não tem mais o que fazer. A palavra do Senhor nos ensina que muitas coisas podem nos levar à morte espiritual. Por exemplo, falta de comunhão com Deus nos leva à morte espiritual. A Bíblia nos fala: enchei-vos do Espírito, não extingais o Espírito. Ou seja, nós podemos ser tão secos espiritualmente falando, a ponto do Espírito de Deus não habitar mais em nós, e nós então corremos um grande risco de morte espiritual. Há muitas coisas que podem vir na alma de uma pessoa e levar a óbito espiritualmente falando. Por exemplo, raiz de amargura, ressentimentos, falta de uma vida de oração, falta de arrependimento de pecados, um coração que não tem a disposição de ser servo, humilde, discípulo, né? Aprendiz das coisas do Senhor, disposto a caminhar, né, no Senhor e renunciar àquilo que cada um de nós sabemos o que é necessário renunciar, inveja, ciúme, apego exagerado às coisas deste mundo, ganância pelo dinheiro, né? O desejo de estar sempre melhor do que os outros, quando a palavra nos ensina que nós devemos ter os outros superior a nós mesmos. Devemos ser o menor para então sermos o maior. Esta é a cultura do reino, queridos. Então muitas coisas podem nos levar à morte espiritual e estarmos também na mesma condição do filho mais velho, daquele pai que tinha um filho pródigo. O filho pródigo estava lá no mundão fazendo um monte de coisa errada, mas um dia ele caiu em si e ele voltou. Quando ele estava lá no mundão fazendo um monte de coisa errada, gastando a parte da herança que o pai deu para ele, vivendo de uma forma toda errada, o pai falou que o seu filho estava morto. Então o pai considerava o filho como morto enquanto ele estava longe, enquanto ele estava vivendo as coisas do mundo, o padrão mundano. Só que o filho, ele estava ainda na casa do pai. Só que ele estava com o coração todo cheio de sentimentos, de amargura, sentimentos nocivos, sentimentos ruins, porque ele não entendia que o fato dele estar na casa do pai, ele tinha condições de usufruir da presença do pai e das coisas que o pai possuía. E ele reclamou um dia para o pai a respeito disso, quando o pai recebeu o irmão mais novo, né? Ele falou assim: mas filho, ele está voltando, ele estava morto, agora ele está vivo. E o pai o recebeu alegremente. Tudo que eu tenho é seu. Ou seja, o filho mais velho poderia ter usufruído. Às vezes nós estamos na casa do pai, podendo usufruir da presença de Deus, das bênçãos de Deus, da paz, da justiça e da alegria que o reino de Deus nos concede, mas dentro da casa do pai estamos às vezes como perdidos e às vezes até como mortos, secos por dentro, oco por dentro, vazios espiritualmente falando. Queridos, isso é um perigo muito grande. Mas tem um outro ponto, um outro princípio muito interessante aqui nesse texto, queridos. Quem está morto não traz vida para si próprio. Quem está morto não pode ressuscitar, se auto-ressuscitar. O texto nos mostra aqui no verso 4 do capítulo 37 de Ezequiel,
que Deus fala assim para o profeta: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o eterno e soberano Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Queridos, por isso que nós não podemos desdenhar, desprezar, rejeitar a autoridade espiritual que Deus coloca na vida das pessoas. Né? A autoridade espiritual que eu quero dizer é uma autoridade de um pastor, de um líder, como está escrito em Hebreus capítulo 13. Nós temos a incumbência como profetas de trazer vida de Deus para vocês, de profetizar sobre vocês, de ajudar aqueles que estão secos, vazios, que estão precisando de vida, né? Porque quem está morto não pode trazer vida a si próprio. Então, meu papel aqui, queridos, é ajudar aqueles que precisam de ajuda, que estão talvez nessa condição de ossos secos, e às vezes na casa do Pai, precisando de encorajamento, de apoio. Só que esses ossos secos, eles receberam vida, e a palavra nos ensina que eles se tornaram um grande exército. Ou seja, eles foram ressuscitados, eles foram cheios da presença do Senhor, eles foram reavivados para um propósito, para um plano do Senhor. Então eles não foram mais as mesmas pessoas que um dia eles foram em vida. Essa nova vida que eles estão recebendo era uma nova vida com um propósito do Senhor para eles. Por isso, queridos, aqueles que estão na presença do Senhor, nasceram de novo, estão cheios do Espírito de Deus, entenda que nós agora vivemos para o reino, ou seja, vivemos para cumprir os planos do Senhor aqui nesta terra. Fomos reavivados da morte espiritual para a vida eterna, para cumprir um propósito. Amém, amados? Não permita que nada venha adoecer, enfermar a sua alma, a ponto de levar a um óbito espiritual e você morrer espiritualmente, e pior, às vezes morrer espiritualmente na casa do Pai. Amém, amados? Esta palavra que eu quero deixar para você, e eu sempre, para todos, sem qualquer distinção ou exceção, me coloco na posição do meu chamado e naquilo que me cabe, ajudar quem precisa, ajudar quem entende a necessidade de ajuda e podermos caminhar juntos na presença do Senhor, vivendo uma vida frutífera, porque quem está morto não tem como viver os planos de Deus. Quem já morreu não tem como viver coisas novas do Senhor. Quem já viveu não tem como sonhar os sonhos. Quem já morreu não tem como sonhar os sonhos de Deus. Só sonha quem está vivo. Só produz quem está vivo. Só realiza quem está vivo. Ou seja, esses ossos não podiam fazer mais nada. Na presença do Senhor, queridos, temos vida nova, vida plena, e o realizar que nós tanto queremos vem através da ação do Espírito de Deus, que opera em nós o querer e o efetuar. Amém, amados? Desejo a todos uma vida frutífera, uma vida plena, uma vida de realização na presença do Senhor, cheios da presença do Senhor, para poder também levar vida àqueles que estão à nossa volta, e muitos deles já estão mortos espiritualmente. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.